tudo bem com vocês, amigas, amigos, tudo bem com vocês? Tenho sabido que tem um bom número de amigos novos que entraram aí, que estão assistindo, compartilhando, aproveitando, curtindo aí conosco esses vídeos que nós temos postados e todos são bem-vindos com a graça de Deus. Recebam um abraço de Jesus, mais uma vez o meu abraço, e é com muita alegria que mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo, partilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. E se você está chegando agora, seja bem-vindo também, certo? E quero pedir para você assista o vídeo até o final, dá o seu like lá no final, para você continuar recebendo a continuação dos vídeos, ou seja, desse estudo que nós estamos fazendo da palavra de Deus. E no final aí, se você gostar, por favor, dá o seu like aí, porque é muito bom para nós continuarmos aí, o YouTube entendendo que o conteúdo é relevante, o conteúdo do canal, e ele possa continuar passando para você, te notificando, tá bom? Que Deus o abençoe. Nós vamos agora... nós já encerramos o tema sobre a origem do mal nos últimos vídeos e agora nós vamos entrar no novo tema que é a respeito da criação. E nós vamos estar lendo um pouquinho, estudando um pouquinho do início do livro de Gênesis, ali quando relata e conta de maneira extraordinária, passo a passo, como foi a criação de Deus aqui neste planeta. Eu quero dizer para você que tudo que é humano tem um princípio e nós não podemos falar em princípio sem falar de Deus. Por quê? Porque Deus é o princípio de todas as coisas que existem, ok? Muito bem, então começamos aí agora então a leitura do livro de Gênesis. E assim eu leio no capítulo 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeira coisa, a terra sem forma e vazia. Quando a gente pensa em alguma coisa sem forma e vazia, é uma coisa realmente nós não conseguimos definir. E assim era a terra no princípio. E o verso diz ainda que havia trevas sobre a face do abismo. E ela era realmente vazia e não havia nada e nem ninguém aqui. Mas o final do verso 2 vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, lá no princípio da criação, lá estava o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sempre presente, sempre esperando para agir. O Espírito Santo então esteve presente na criação, a Bíblia aqui nesses versos está mencionando isso, ele esteve presente durante todo o tempo que o Antigo Testamento relata para nós e depois ele esteve presente na redenção e ainda está presente no planeta Terra até hoje e assim o será até o dia que Deus o permitir. Por quê? Porque um dia Deus vai retirar o Espírito Santo dele daqui da terra, ok? Então, continuando agora no verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve tarde, manhã e o primeiro dia. Muito bem, nós às vezes podemos extrair uma pergunta daqui. Que luz era essa que Deus viu que a luz era boa? Que luz era essa se quando nós continuamos a leitura do livro de Gênesis nós vamos ver que o sol que dá luz para nós aqui no planeta, ele só foi criado no quarto dia. E aqui são as obras do primeiro dia. Sabe que luz é essa? Vamos tentar entender um pouquinho. Que luz era essa que estava presente ali? E aí eu estou lendo aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6. E assim está escrito, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós podemos entender que essa luz que estava presente no primeiro dia, a luz da presença do próprio Deus, ok? Continuando no verso 6 agora. Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento. Firmamento é essa expansão, esse cosmo que a gente vê aqui quando nós olhamos para cima. Olha,
E fez, no verso 7 diz, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde, manhã e o segundo dia. Eu quero agora no segundo dia aqui dizer para você que um dia para Deus, ele é formado de parte escura e parte clara, ok? 12 horas escuras e 12 horas claras. E a junção dessas duas partes é que faz um dia de 24 horas. Muito bem. Agora no verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Ou seja, a terra emergiu do meio das águas que já estavam presentes lá no primeiro dia, lembra? Então a terra vem, ela sobe dos meios das águas. Por isso que ele disse aqui, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruta, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã novamente, agora é o terceiro dia. Eu quero ler para você aqui um texto que traz bastante informação, melhores, para ajudar a gente a ampliar mais ainda o nosso entendimento a respeito dessa terra que Deus criou para nós. E eu digo para você que a terra, quando ela saiu das mãos do Criador, ela era extraordinariamente bela. Variada era a sua superfície e ela continha montanhas, colinas, planícies e era entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, elas não eram assim tanto assustadoras, abruptas, como elas são hoje, não, de jeito nenhum. Mas sem esses despenhadeiros que nós conhecemos hoje, que nos assusta, nos dá medo de estarmos lá, não é? Mas ela era, também não havia os pântanos que nos assustam hoje, asquerosos, nem áridos desertos de forma nenhuma, mas graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista onde quer que ela se envolvesse. As culminâncias estavam coroadas, ou seja, tudo isso estava coroado de árvores mais majestosas do que qualquer uma que nós podemos hoje contemplar. O ar era incontaminado, da terra inteirinha. Era puro, era saudável, e a paisagem toda sobrepujava em beleza a qualquer palácio que nós podemos ver na terra hoje. Tudo isso era maravilhoso e os anjos olhavam esse cenário com deleite, com alegria e regozijavam-se com as obras maravilhosas que Deus havia então criado. E agora, retomando a leitura de Gênesis no capítulo 14 agora. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Agora então, no quarto dia, a criação do sol, a criação da lua. Olha! Veja só, e no verso 15 vai dizer, e sejam eles para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. E agora, tanto o sol, quanto a lua, quanto as estrelas
Ele os fez para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde, manhã, agora e o quarto dia. E ainda disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus também que isso era bom. E Deus os abençoou. Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã e o quinto dia. Então, olha, no quinto dia Deus criou, ele encheu os mares de todos os peixes, os animais marinhos que ele criou e que nós temos até hoje, tudo isso no quinto dia. Olha, e criou ainda as aves. E eu quero que você trabalhe com o teu pensamento aí agora, pela o que nós conhecemos algumas coisas pessoalmente aí nos parques, nos zoológicos e também através da televisão. Que quantidade extraordinária variada de aves que Deus criou, o colorido que elas têm. Olha só, e Ele criou tudo isso no quinto dia. E eu quero te convidar agora para o próximo vídeo que você vai assistir na sequência também dessas gravações. E nós vamos continuar falando como foi o sexto dia e o que Deus criou então no sexto dia. Tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo para nós continuarmos a leitura de Gênesis e aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço para vocês, aguardando para estarmos juntos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau!